Você já ouviu aquele ditado mentira tem perna curta? Vamos dar uma melhorada nele? Mentira tem perna curta e candidato que mente não se reelege. É o caso do Ricardo Nunes agora. O cara acabou de enfiar o pés pelas mãos e praticamente está aprendendo com o Guilherme Boulos a mudar de personagem em cada lugar que ele vai apresentar. E resolveu mentir sobre uma questão muito delicada agora, que foi a das vacinas. Só que a internet não perdoa e claramente Ricardo Nunes foi massacrado nas redes sociais e vou te dizer, até mesmo o Tarcísio entrou no meio dessa. Se prepara que hoje a gente vai trazer muitas revelações sobre a Prefeitura de São Paulo. E adivinha só, mais uma pesquisa saiu. Só que dessa vez a gente vai fazer uma comparação meio lógica do porquê que eu falo pra vocês que essas pesquisas são mais doidas do que gato dentro do saco. Mas antes de começar, vou lançar um desafio pra vocês. Se você é realmente de direita, você vai me ajudar a bater essa meta. A gente vai chegar a 100 mil seguidores ainda esse ano nesse canal. Então, pra provar que você é de direita mesmo, já se inscreve no canal e põe o comentário aqui. Eu sou de direita e defendo a liberdade. Põe aí nos comentários e já seguiu? Bora lá então falar sobre política hoje. Galera, vocês sabem que o Ricardo Nunes até agora é o prefeito de São Paulo, né? E praticamente tá fazendo as mesmas medidas que ele já fez, então, quando antes era o Bruno Covas, tá? O que acontece agora? Eu não sei se vocês perceberam, mas o próprio Ricardo Nunes tem algum problema com personalidade ou não tem personalidade, porque a cada lugar que ele aparece, ele tá de um jeito diferente, ou nem aparece, né? Já começa por aí. O Nunes anda meio perdido para conseguir voto nessas eleições. Então, cada lugar que ele aparece, ele tá com uma opinião diferente, um jeito diferente e quer catar um público diferente. Só que assim, né? Ou você lida com seus princípios de verdade e não finge que você ama outra pessoa, ou você não ganha voto e a internet vai desmentir você pro mundo inteiro. E foi o que aconteceu com o Guilherme Boulos e agora com o Ricardo Nunes. Vocês sabem que na época que teve as vacinações da Covid foi a maior polêmica de todas. Porque tinha gente que queria vacinar, tinha gente que não queria, virou um caos por completo. Só que uma coisa que aconteceu no governo do Ricardo Nunes é que teria boatos de que o Nunes tinha despedido certos funcionários por não tomarem as vacinas, né? E ele até mesmo falou isso. Só que agora, em meio a desespero total e depender do bolsonarismo, principalmente do Bolsonaro para se eleger, ele tem que mudar a postura, né? Ele tem que virar, encarnar o personagem de direita nele e tentar conquistar o público de direita. Só que a internet joga na cara que você às vezes está mentindo, como por exemplo isso aqui. Até por conta do que está vindo agora de estudo ali. Então não teve na prefeitura nenhum funcionário demitido por questão de vacina, né? Não teve nenhum funcionário demitido por questão de vacina. Não teve nenhum funcionário demitido por questão de vacina. Gravem essa frase. Nós tivemos pessoas que foram demitidas, como tem todos os dias, por outras questões. A gente foi fazendo o processo e nenhum funcionário público houve demissão por conta de vacina. O senhor, depois é que a internet tem mania de fact. Aliás, o senhor é a favor do passaporte da vacina? Eu sou o grande defensor, eu fui o primeiro prefeito que fez a obrigatoriedade do passaporte para os eventos. Eu fui o prefeito que exigiu que lá no prédio da prefeitura para entrar tem que ter o passaporte. Exigiu que no prédio da prefeitura para entrar tem que ter o passaporte. Eu fui o prefeito que exonerou as pessoas que não tomaram vacina. Eu fui o prefeito que exonerou as pessoas por não tomarem a vacina. Ele falou isso claramente. Vocês escutaram. Vocês viram no primeiro vídeo que o Ricardo Nunes falou, não, ninguém foi exonerado. Aí, antigamente, olha o que ele disse. Porque eu confio na vacina, eu confio na vida e confio na proteção da minha vida e da vida das pessoas. Eu tô falando pra vocês, gente, época de campanha vale tudo, até trocar de personalidade. Cara, o Ricardo Nunes tá me lembrando muito o Boulos com aquela questão das drogas, né, e da religião. Pra quem não sabe, tem vídeo aí que o Boulos fala que eu sou a favor da liberação das drogas. Aí depois passa um tempinho, chegou a época eleitoral, ele... Não, que liberar droga o quê? Não vou liberar droga, não. Aí depois o Boulos tava virando evangélico, gente. Que isso? O Ricardo Nunes tá aprendendo errado com a pessoa errada e depois você ainda quer ser eleito prefeito de São Paulo. E que eu acredito que, sinceramente, se as pesquisas
estiverem certas, Ricardo Nunes pode entrar. Mas uma coisa que eu acredito é que essas pesquisas completamente estão erradas. E tá aqui uma prova para vocês. Felicidade dura pouco, tá? Isso aqui é o Ricardo Nunes, tá bom? Comemorando com o Tarcísio, porque o Marçal tinha caído, né? Então ele tá falando, ó, ele está derretendo, gente. Isso aqui foi uma reunião formal, para quem não sabe, né? O Tarcísio já obviamente declarou lá dentro. Tudo bem? Eu acredito que não vai dar pra vocês escutarem muita coisa, mas é muito som que tá acontecendo aí, mas claramente falou, está derretendo. Galera, eu não preciso nem dizer o quanto o Tarcísio me decepcionou com esse apoio pra Prefeitura de São Paulo. Cara, eu achava que o Tarcísio era um cara que iria apoiar o Pablo Marçal, ou pelo menos se manter mais neutro com essa situação. Mas muito pelo contrário, o Tarcísio declarou um lado fixo. E, aliás, né, tem ainda o fato que o Republicanos ainda apoia o próprio Nunes. E aí a pergunta, será que Tarcísio tá refém do Republicanos da mesma forma que o Bolsonaro tá refém do PL? Ou será que é apenas uma opinião mesmo do Tarcísio, que ele tá se programando para se eleger depois? Coisa que eu acredito que apoiando o Nunes não foi muito legal, tá? Porque as chances que o Tarcísio tinha de ser o sucessor do Bolsonaro, eu acredito que foi pra água abaixo, tá? E o Zema foi um dos que viu isso, falou, ó, vou catar aqui a oportunidade e vou agora. Mas, de certa forma, as falas que o Tarcísio vem fazendo desde quando começou essas eleições, vêm sendo decepcionantes sobre aí, né, a Prefeitura de São Paulo. O cara, ele foi apoiar o Ricardo Nunes. Ele atacou o Pablo Marçal. Lembrando, temos 3 outros candidatos de esquerda. Boulos, Datena e Tabata. 3 outros caras. E o Ricardo Nunes, claramente, né, que é aquele centro meio que assim, tá perdido ali, vai para quem paga mais. Mas o Tarcísio somente criticou um candidato, o Pablo Marçal. Só o Pablo Marçal. Por que tá todo mundo contra o Pablo Marçal? É porque o sistema tem medo do Pablo Marçal. Da mesma forma que em 2018, quando o Bolsonaro foi se eleger, o sistema odiava o Bolsonaro. O sistema atacou o Bolsonaro de todas as formas possíveis para tentar tirar o Bolsonaro e que ele não se elegesse. E tá acontecendo agora a mesma coisa com o Pablo Marçal. Praticamente a mesma coisa. É tanto que tem gente passando pano para uma agressão que o Datena fez contra o Pablo Marçal, porque o sistema não gosta do Pablo Marçal. Ele quer o Pablo Marçal fora. O Pablo Marçal incomoda o sistema. E, obviamente, quem tá aí indo contra o Pablo Marçal já se rendeu ao sistema. Mas uma coisa é, a cada dia que você passa, a gente vê que sai uma pesquisa diferente sobre essas eleições. E tá aqui a prova do que eu acho que é uma loucura e que essas pesquisas estão completamente erradas. Lembrando, as pesquisas em outras eleições já foram totalmente erradas e ninguém praticamente acertou. No caso, só uma que chegou perto, o resto foi tudo errado mesmo. E aí, saiu uma pesquisa hoje pra gente sobre o Paraná, pesquisas entre Nunes e o Boulos e o Pablo Marçal, tá? Aí ele coloca Nunes cresce sobre Boulos e Marçal fica estagnado. Aí a gente vai olhar aqui, né, quanto que tá a pontuação. Tá literalmente o seguinte, preste bem atenção. Nunes recebeu 26,8%, Boulos recebeu 23,7% e, no caso, o próprio Pablo Marçal estava, então, com 21%. Pesquisa hoje, tá, galera? Aí, eu fiz 2 vídeos para vocês, um tempo para trás, sobre essa mesma pesquisa. Um ontem e um antes de ontem, né? E eu vim trazer essas informações para vocês, né? Porque, obviamente, por que eu digo para que as pesquisas, elas não estão batendo bem com relação... sai pesquisa todo santo dia. Me pergunto como que eles fazem as análises dessas pesquisas. Mas olha aqui, outra pesquisa. Isso aqui foi há 2 dias atrás, tá?
Quest, essa foi da Quest. Nunes e Boulos lideram, Marçal recua após cadeirada. Sempre o Marçal tá recuando, né? Aí a gente olha aqui, tá escrito literalmente o seguinte: Nunes aparece numericamente na frente com 24%, seguido de Boulos com 23% e Pablo Marçal com 20%, né? E aí a gente pega de novo, passa para outra pesquisa para vocês entenderem, que essa aqui já foi publicada, se eu não me engano, há um dia atrás, tá, gente? Aqui, ontem praticamente. E tava a votação mais ou menos o seguinte: Nunes, 27, Boulos, 26, seguido de Marçal com 19. E aí você lembra da matéria que saiu praticamente hoje, para vocês entenderem, né? Que diz isso daqui. Que Nunes estaria, então, com 26,8, Guilherme Boulos com 23,7 e Marçal com 21. Vocês estão entendendo o que eu tô falando para vocês? O quanto as estatísticas estão ruins e o quanto a galera consegue distorcer a matéria? Olha aqui. Paraná Pesquisas, Nunes cresce sobre Boulos e Marçal fica estagnado. Marçal não tá estagnado. Vocês perceberam que aqui, ó, de um dia pro outro, mudou praticamente. Saiu de 19 para 21. Isso é ser estagnado, galera? Isso para mim não é estar estagnado, não. Se você sobe nas pesquisas, você não está estagnado. E muito pelo contrário. Ele coloca Nunes e Boulos crescem. O Nunes tava com 27, tá? Na outra pesquisa que foi feita. E o Nunes agora tá com 26,8, tá? E o Boulos estava com 26. E o Boulos agora está com nada mais ou menos que 23,7. Então, a pesquisa correta, se a gente fosse falar, seria Nunes e Boulos caem e Pablo Marçal sobe. Só que, obviamente, a mídia não vai botar isso. A mídia distorce a realidade, ela distorce o contexto para que você não entenda e praticamente para que você fique à deriva do que eles querem, né? Então, praticamente, a gente vai votar no Nunes porque o Nunes tem mais chance do que o Marçal. Sendo que o Nunes tá ali, né? Naquele negócio, sobe, desce, não tem chance de ganhar. E a única pessoa que a gente pode pensar assim, única pessoa não, uma empresa, né? Que acertou as eleições em quase todas elas, foi então o Instituto Veritá, que foi o único que acertou em quase todas as eleições, né? E segundo esse instituto, quem estaria aí, né, praticamente ganhando era o Pablo Marçal. O instituto que cravou, né, resultado de 2022, colocou Marçal na liderança, né? Então ele coloca o seguinte para vocês entenderem, tá? Nessa segunda-feira, um levantamento do Instituto Veritá indicou que Pablo Marçal está na liderança isolada na disputa da Prefeitura de São Paulo. Segundo os dados, ele tem aí 32,1%, segundo os dados, então, e ele estava aí com essas intenções de votos, seguido, então, de Guilherme Boulos com 26% e, então, Ricardo Nunes com 18,1%. Pois é, eu acho que essa pesquisa pode ser a mais coerente, porque já acertou em várias outras resultados que tiveram de eleições, né? Ao contrário da Quest, ao contrário do Paraná Pesquisas, que não acertaram de maneira alguma, né? Mas assim, o Instituto Veritá quase ninguém publica sobre ele. Todo mundo deixa lá e não prefere falar, né? Eu acho que assim, as pesquisas são mais para manipular para quem você vota do que realmente para dizer a verdade de quem tem chance mais de ganhar. É tanto que ele sempre coloca aquela margem de erro bem grande, assim, que fica alterando de hora em hora, gente. Vocês acham mesmo que esse tipo de coisa é uma pesquisa certa? Eu não sei. Eu acho que praticamente não acertaram nas outras e provavelmente tem chance de não acertarem nessas. E olha, eu tenho amiga em São Paulo. Vou falar pra vocês, meus amigos em São Paulo não estão satisfeitos com o governo do Ricardo Nunes. Então, nada mais, nada menos do que uma mera explicação para vocês. Quase ninguém está satisfeito em manter a mesma coisa que o Ricardo Nunes já faz, né? Porque você já conhece o governo do Ricardo Nunes, não vai mudar em nada, vai continuar a mesma coisinha de sempre. E para piorar, tá ruim, não tá bom. Quem vai em São Paulo sabe que São Paulo tá um caos, tá parecendo uma cidade abandonada. E com certeza precisa de melhorar. Eu apostaria no novo. Eu apostaria em uma coisa que fosse nova. E não no que a gente já sabe o resultado. Ao contrário do que o Tarcísio diz, é melhor apostar na certeza do que apostar no novo.
Pensando desse jeito, Bolsonaro nunca seria eleito, não é? E o Brasil não teria chances de mudar e assim praticamente ia viver uma década imensa do PT. Pois é, se não apostar em algo novo, a chance de mudar é bem difícil e vai continuar sempre na mesma mesmice. Pois é, mas põe no comentário o que você acha, a gente volta com mais vídeos daqui a pouco no canal. Um beijo e até lá!